Bom dia. Hoje eu estou retornando aos nossos estudos de Emmanuel. Vou abrir o livro Vinha de Luz, ao acaso, e apareceu aqui o capítulo 84, Somos de Deus. Somos de Deus é baseado no João, capítulo 1. Não, primeira carta de João, deve ser isso, porque está 1 João. Capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Então, vê como não é fácil nós nos desvencilharmos desses laços da matéria, de todas as ilusões de gosto, do que seria o verdadeiro prazer e a verdadeira felicidade, ok? Apesar da nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. Então, o que acontece? Esse orgulho que a gente tem, primeira coisa, faz com que a gente não se enxergue filho de Deus. A gente começa a se enxergar como o próprio Deus. E como tal, o próximo é inferior. Logo, nós somos sujeitos de direito, enquanto o próximo somente é sujeito de deveres, objeto de exploração ou objeto de utilização. Então, nós coisificamos o nosso próximo, ok? O egoísmo encarcera-nos o coração. Então, como consequência dessa visão que a gente tem do próximo, nos tornamos egoístas. Tudo no mundo, todos os seres estão aqui para nos servir. Nós somos o primeiro ponto de tudo, de todas as prioridades. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. Então, por vaidade, a gente acha que nós somos os prediletos, os favoritos, coisas que nós não fizemos por merecer, né? A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. Então, essa ambição inferior, porque existe uma ambição superior? Existe. A ambição superior é aquela que almeja coisas boas para a humanidade, para todos os homens, para todos os seres da criação, né? É você querer sempre mais prosperidade para as pessoas, saúde para as pessoas, lutar por isso. Se não fosse a ambição superior, não teria sido inventada a roda, o fogo, né? São os grandes ímpetos da humanidade, gênios que vêm periodicamente para nos incentivar a ambicionar positivamente. A ambição inferior é aquela que eu acumulo em detrimento da sua escassez. E para mim isso não tem o menor problema. Vejam como começa do orgulho, o egoísmo, a vaidade até a ambição inferior. Tá? Isso é toda uma escala de grilhões que nos aprisionam na matéria. Impede-nos de ir a Deus. A revolta forma tempestades de ódio sobre nossas cabeças. Então, nós não sabemos ainda, não temos o equilíbrio necessário para olhar para o erro do outro e tentar compreender o erro do outro, já que nós achamos que nós somos os perfeitos, os privilegiados, os que não têm defeitos, os merecedores de tudo. O outro não é merecedor de nada e nós não vamos tolerar qualquer situação dele que nos afete. Nos revoltamos imediatamente e isso se exterioriza em forma de ódio. É ou não é um retrato de um Brasil que nós estamos vivendo isso? A ansiedade fere-nos o ser. A ansiedade é viver num tempo diferente. A ansiedade é quando você tem medo ou projeta o futuro no presente.
Você não vive o seu presente porque você está com medo ou ansiando ou querendo que o amanhã chegue logo. Julgamos nesses velhos conflitos de sentimento que pertencemos ao corpo físico, quando é o inverso, né? O corpo físico não pertence, ele pertence à terra. Nem a nós ele pertence. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tava baixinho, né? Mas aí vai num crescendo. Então, se a gente parar para pensar, nem o corpo físico é nosso. Nós, quando vamos embora, deixamos ele aqui. Né? Ele pertence à Terra. É um conjunto de átomos, células e moléculas que pertencem à Terra. E vão se transmutar para virar adubo, para virar, né, fóssil, seja o que for, até petróleo. E nós não, nós vamos seguir a nossa jornada. Então, nós julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana. Ok? Quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Então, conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates, antes de Cristo. No momento em que você busca o seu autoconhecimento e você descobre que você é um ser em evolução, que ainda tem muitas sombras a serem iluminadas, tem muitos defeitos a serem combatidos, você presta atenção na sua própria evolução, você vai buscar duas coisas, que são as duas coisas que fazem você evoluir: o conhecimento e o amor. Então, no momento em que você passa a buscar o conhecimento, você primeiro busca o seu autoconhecimento. Através do seu autoconhecimento, você vai buscar o conhecimento exterior de como funciona a vida. Isso que nós estamos fazendo aqui é a busca do conhecimento, de um patrimônio que não vai nos tirar. De onde eu vim, para onde eu vou, para que eu estou aqui. Eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu sou um ser projetado para ser luz, para ser próximo à perfeição, né? Para co-criar com Deus. Mas ainda estou nessa jornada, tenho muitos defeitos, tenho muitos aspectos ainda a cuidar de mim, na área dos sentimentos, dos pensamentos, das ações. E devo me preocupar em buscar conhecimento, né, sobre essas coisas, para que eu possa trabalhar no sentimento, no amor ao próximo, o problema que eu tenho em mim. Por quê? Porque se eu sei e compreendo as minhas limitações enquanto ser humano, que eu tenho meus defeitos e minhas dificuldades, eu passo a enxergar o outro também um ser humano em construção, com defeitos e qualidades. Ainda que este ser humano seja um ser abominável, extremamente bruto, ok? Eu baixei, mas parece que foi embora, né? Agora também aqui tá assim, tipo... é um alto e baixo ali. Então, você se torna tolerante com o erro do outro, você se torna tolerante com as dificuldades do outro, você se coloca no lugar do outro. Em algum momento eu já passei por ali. Se você acha que você tem alguma superioridade moral àquele ser, e isso também não tem problema nenhum em você ter alguma superioridade, é para isso que nós estamos trabalhando, para superarmos uns aos outros moralmente. Você pode olhar aquele outro com compaixão, com empatia, né? Sem a vaidade de se achar superior e melhor, e por ele ser mais embrutecido merece o meu desprezo. Não, ele merece a sua compaixão. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados e cegos. Tá? Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos das experiências. Então, a gente se demora nas sombras, no sombrio cárcere da separação, por quê?
Se nós pensarmos que somos seres eternos, que a vida na Terra não passa de uma ida à escola e a verdadeira vida é do lado de lá, nós vivemos muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Então, se nós ainda estamos num planeta de terceira dimensão, de provas e expiações, considerados ainda uma humanidade hostil e cruel, é porque nós passamos mais tempo, quando estamos do lado de lá, nas zonas mais sombrias e dolorosas. E quando estamos aqui, a nossa mente se prende a essas faixas. Qual é o trabalho estando aqui? Se conscientizar disso e buscar, através da nossa vivência diária, alterar esse padrão vibratório da mente. Subir uma escala, né, no degrau, na espiral. Você fica no círculo, você fica sempre rodando em volta. Então, você tem que fazer isso e subir. Isso e subir, entendeu? Então, nós somos os trabalhadores da última hora, nós não estamos na Terra à toa. Está sendo dada a nós, recalcitrantes, a última oportunidade de prosseguir com a Terra. E para isso, nós temos que fazer o salto quântico, o salto evolutivo da nossa existência, da nossa evolução, enquanto filhos de Deus e espíritos eternos. Não vamos prosseguir para com a Terra porque é castigo de Deus. Não, é tudo física, as leis de Deus são todas físicas, são todas justas e cheias de amor. Existe uma parcela da humanidade que a Terra também evolui como criatura, tudo que é criatura de Deus evolui, mineral, vegetal, animal, tudo evolui. A Terra também está evoluindo. E nesta evolução do planeta, haverá uma diferenciação de densidade, peso atômico. E aqueles espíritos mais densos não vão se adequar a esse peso atômico, a esta sutilização da Terra. Eles serão pesados demais para habitar aqui. Logo, as leis das atrações e afinidades vão atrair esses espíritos para um outro planeta similar à Terra de hoje, com essa densidade, com essa materialidade, né, com esse peso específico. E esses espíritos de hoje, cuja tecnologia é alta, mas a moral é baixa, irão habitar planetas em início de estágio de evolução e pela ajuda compulsória, porque ainda que eles sejam maus, eles encarnando no meio de espíritos atrasados, até pela questão da querer dominá-los, vão querer transformá-los em seres mais evoluídos. Por quê? Porque vão impulsionar o progresso tecnológico de civilizações atrasadíssimas. Então, se a gente parar para pensar, assim foi com a criação do fogo, a invenção da roda, o assentamento, de novo, né? O assentamento das populações nômades, transformando-as em sedentárias. Nada mais são do que civilizações extremamente brutas, muito embora tecnológica e intelectualmente avançadas, vêm conviver com os habitantes, digamos assim, os habitantes daquele planeta, né? Os próprios, que no nosso caso era ainda o Homo erectus e tudo. Então, a partir do momento que eles se fundem, nós vamos dando os nossos saltos, Homo sapiens, sapiens sapiens, para nos tornarmos nessa raça que somos hoje, certo? Então, continuando aqui, porque já está acabando. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Deus é muito misericordioso, Jesus não desiste de nós, dá quantas necessidades e oportunidades forem precisas para a gente continuar na nossa evolução. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compelem-nos a reconsiderar caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas.
Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, trabalho e dor, enfermidade e a morte. Porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que nós somos de Deus. E é geralmente na dor que nós buscamos, né, a divindade. É geralmente ante a morte que a gente lembra, né, que existe algo além da matéria, que a gente repensa. Quantas vezes, né, a gente vê assim uma pessoa nova, sofre um acidente, ou acontece alguma coisa, morre cedo, e a gente chega e diz assim, nossa, nós estamos vivos hoje, né? Ontem mesmo eu falei com a pessoa, é tudo assim, a vida pode nos escapar num piscar de olhos. Então, nesses momentos em que a morte nos confronta, a dor nos confronta, o trabalho incessante nos força a caminhar, não encontremos nisso um jugo, uma dor, um sofrimento. Encontremos nisso, sim, as chaves que vão abrir as correntes que nos amarram. É através dessas experiências que nós vamos buscando Deus. É através da dor que nós buscamos Deus. Quando a gente está em prazer, dificilmente a gente lembra que existe Deus. É ante a dor que a gente... Meu Pai do céu, né? Então, vamos agradecer esses momentos, porque nós estamos não à toa num momento tão doloroso da humanidade. Estamos aqui para definirmos para que lado nós vamos ser. Que humanidade você quer pertencer? A que humanidade você quer pertencer? A uma humanidade que apenas destrói o planeta, maltrata os animais, fere a natureza, fere os vegetais, destrói tudo, polui o ar, polui os mares, aquece a camada de ozônio, né? Transforma a camada de ozônio num bando de buraco que aquece as geleiras. Ou seja, você é um ser que, diferentemente de todos os outros seres da natureza, causa mal à Terra, porque todos os outros seres da natureza contribuem com a Terra. Nós somos o único ser nocivo à Terra. É essa a humanidade a qual você pertence? Ou você quer pertencer àquela humanidade que ama, que constrói, que luta pela sobrevivência do planeta, que luta pelo direito aos nossos, né, irmãos animais de evoluírem, aos vegetais, trata-os com respeito, né, não abusa da natureza, não desperdiça água, não sai, né, maltratando seu próximo, explorando pessoas, explorando os burros, os cavalos, os animais. Quem é você? Você realmente é um cristão? Você realmente pertence a uma humanidade e a um grupo dessa humanidade que se diz cristã? Ou você faz parte, está na ilusão do governo do mundo, do governo oculto do mundo, aquele que se esconde e te ilude? Olha, perca tempo jogando Candy Crush. Perca tempo assistindo Netflix. Eu vou te dar uma série de prazeres ilusórios, terrenos, transitórios, para que você venha 1000 vezes à Terra e não aproveite nada daqui. Só cause mal à Terra. Só explore a Terra, explore seus irmãos, ainda que você queira fazer ao contrário. Você perde tempo e vive no mundo das intenções, porque não tem o tempo para fazer e colocar essas intenções em prática, certo? Por quê? Porque você está muito na barafunda do mundo, da ilusão do mundo. Tem que trabalhar para sustentar sua vida, como se essa vida fosse a única possível. Como se todo o trabalho fosse realmente o serviço de exploração, né? Não um serviço em prol do outro. Então, quando você olha o trabalho como um castigo que você está sendo imposto, como uma maneira de ser explorado e de somente como impositivo da sua sobrevivência, você ainda não enxergou the big picture, o grande quadro. O trabalho é uma oportunidade que está sendo lhe dada de servir ao outro, de ser útil à comunidade, de ser útil à humanidade. Ah, mas o meu patrão me explora.
você tem duas oportunidades aí. Ou você, o meu patrão, que se veja com a consciência dele, segue seu caminho fazendo o que te deve, ou você sai e vai procurar outro patrão, mas sempre fazendo o melhor. Já que tem que ser feito, que seja feito o melhor. Dê sempre o melhor de você em qualquer coisa que você for fazer. Ainda que o seu trabalho não seja valorizado no ponto de vista humano, e que geralmente é o melhor trabalho, que é aquele em que você cuida de um parente doente, em que você zela por uma casa para que a sua família, quando volte, esteja limpa, que você faz uma comida para alimentar os seus, quando você cuida de uma criança. Esse trabalho que não é valorizado, não é remunerado, é o trabalho que realmente tem valor. Então você por aí já vê a inversão, tá certo? Fiquem com Deus. Um bom dia para vocês.